Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal. Oi, sejam bem-vindos à nossa videoaula. Você sabe o que é periodonto? Se você não sabe, fica no vídeo que eu e meu grupo vamos te explicar. Nós temos diversas características anatômicas que formam o periodonto. Mas afinal, o que é o periodonto? O periodonto é constituído pelas estruturas que circundam o dente, sendo dividido em periodonto de proteção e periodonto de sustentação. Mas qual que é a função do periodonto? Bom, certamente seria inserir os dentes no osso alveolar, a ligação entre o dente e o tecido ósseo. Mas, por outro lado, ele também ajuda na integridade da cavidade e da mucosa. E hoje a gente vai te explicar tudo. Então fica na aula que a gente vai te ensinar sobre periodonto de sustentação, periodonto de proteção, fibras gengivais e fenótipo periodontal. O periodonto de proteção, como o próprio nome já diz, tem a função de proteção. Ele é composto por um conjunto de estruturas de tecidos moles que circundam os dentes e as faces externas do processo alveolar. E ele é formado basicamente pela gengiva, que é o tecido denso e mole que recobre a área cervical dos dentes e se estende até a mucosa alveolar. Ela pode ser subdividida em gengiva inserida, gengiva marginal livre e papila interdentária. Já a gengiva interdental, também conhecida como papila interdental, ela está localizada entre os dentes e possui um aspecto piramidal nos dentes anteriores. A gengiva inserida está introduzida no osso alveolar e localiza-se entre a margem da gengiva livre e a junção mucogengival. A gengiva marginal livre está localizada na margem do dente e ela é caracterizada por circundar o dente e ser uma gengiva mais lisa e solta, formando um colarinho. Nesse slide podemos ver algumas características da gengiva saudável, como por exemplo a cor rosa, a consistência firme e resistente e o aspecto de casca de laranja, muito comum. Oiê! Nós já concluímos o periodonto de proteção, que é basicamente a gengiva. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre o periodonto de sustentação. Esse periodonto ele é composto pelo osso alveolar, pelo cemento e pelo ligamento periodontal. Nesse slide, separamos 3 radiografias que representam exatamente essa composição do periodonto de proteção. A primeira radiografia mostra o osso alveolar, a segunda radiografia mostra o ligamento periodontal e a terceira o cemento. Vou começar falando do cemento. Bom, nós já sabemos a composição do dente, que é a dentina, o esmalte, a polpa, o cemento. Nesse slide, colocamos uma microscopia de varredura, que é como se fosse um zoom, uma imagem aumentada. Nessa área marrom, ela é representada pela dentina radicular, é a dentina radicular. E do lado da dentina temos o cemento, que é a estrutura que reveste a dentina. Na imagem temos tanto o cemento acelular quanto o cemento celular, que reveste a raiz dental. O cemento ele é avascular, não tem inervação e é 65% mineralizado. E não sofre remodelação nem reabsorção fisiológica. Tem como função a criação de conexões das fibras principais do ligamento periodontal à raiz e contribui para o processo de reparo após os danos à superfície radicular. Bom, agora sobre o ligamento periodontal, que está entre o osso alveolar e o cemento. Ele é um tecido conjuntivo frouxo, ricamente vascularizado e celular, que circunda as raízes do dente e une o cemento radicular ao osso alveolar. A presença do ligamento periodontal permite que forças produzidas durante a função de mastigação, a função mastigatória e outros contatos seja distribuída e absorvida pelo processo alveolar, através do osso alveolar. Bom, e uma observação antes de a gente passar para o próximo slide sobre o osso alveolar, é que a mobilidade dentária é, na maioria das vezes, determinada pela largura, altura e pela qualidade do ligamento periodontal. E por fim, vou falar do osso alveolar, que é um tecido mineralizado, que nele são inseridas as fibras do ligamento periodontal, cuja função principal é distribuir as forças geradas pela mastigação e outros contatos dentários. O processo alveolar, que falamos anteriormente, é definido como parte da maxila e da mandíbula, que forma e dá suporte aos alvéolos dentários. E algumas células que fazem parte da estrutura do osso alveolar são os osteoblastos, os osteoclastos e os osteócitos. Continuando a falar sobre o tecido conjuntivo, que é o tipo de tecido que a gente mais encontra na gengiva, agora a gente vai falar mais especificamente sobre as fibras gengivais. O que são fibras gengivais? São feixes de fibras colágenas que se unem ao cemento do dente. Além de garantir a união da gengiva marginal livre com o cemento radicular e a gengiva inserida adjacente, uma das principais características das fibras colágenas une a gengiva marginal firmemente contra o
dente, para garantir esse dente uma estabilidade e com que ele aguente também as forças mastigatórias sem que esse tenha mobilidade, né? Sobre a classificação das fibras, né? Como mostra aí nossa imagem, nós temos as fibras dentogengivais, circulares, dentoperiósticas e transeptais. As circulares, como o nome mesmo já diz, né? Elas fazem em volta do dente como se fosse um anel saindo a partir da gengiva livre, né? As dentogengivais, que aparece aí na nossa imagem, sai da parte de cima ali da gengiva e vai se unir ao dente naquela parte da região amelocementária, né? Elas se inserem ali. As dentoperiósticas saem também da gengiva, como mostra a nossa imagem aí, e vão se unir o dente na região do periósteo. E as transeptais, como mostra também a nossa imagem aí, são retas, né? E elas vão ficar entre o segmento supraalveolar dos dentes adjacentes, para garantir que eles fiquem bem unidos ali. Além do grupo de fibras gengivais, a gente também conta com um grupo de fibras do ligamento periodontal. São divididas em grupo horizontal, oblíquo, interradicular, o grupo da crista alveolar e o grupo apical. O grupo de fibras da crista alveolar está localizado ali mais ou menos na região da crista alveolar e ele liga o segmento à crista apical do processo alveolar. Já o de fibras horizontais está ali localizado mais ou menos no periodonto do terço cervical da raiz e une o segmento com o osso alveolar. As fibras oblíquas e apicais também unem o segmento ao osso alveolar. E o nosso último grupo é o grupo de fibras intrarradiculares, né, que está ali na região interradicular, e ele liga o segmento ao septo interradicular. O fenótipo periodontal são características do osso alveolar e dos tecidos moles que compõem o periodonto, apresentando características fundamentais para o planejamento e previsibilidade de tratamentos periodontais e de implantes dentários, pela espessura da gengiva, pela espessura do osso alveolar, pela largura da faixa gengival queratinizada. Ou seja, a anatomia da gengiva segue a anatomia do osso subjacente, ou seja, o osso alveolar. O fenótipo periodontal envolve tanto os processos fisiológicos quanto os processos patológicos dos tecidos periodontais de sustentação e de proteção. Ou seja, a estabilidade do fenótipo periodontal vai levar a resultados positivos em tratamentos periodontais e em reabilitações estéticas. Entendendo o fenótipo periodontal, é possível compreender melhor as possíveis patologias da instabilidade do fenótipo periodontal. A instabilidade do fenótipo periodontal pode trazer inúmeras patologias aos indivíduos, como a recessão gengival, que seria uma migração da margem gengival para o sentido apical da mucosa. Isso vai trazer um comprometimento estético e uma possível inflamação. Por isso é necessário ir regularmente ao dentista para fazer um exame clínico periodontal, que seria a inserção da sonda exploradora na região da mucosa. E caso ocorra um sangramento, há também uma inflamação do tecido. Além dos processos patológicos, há também os processos fisiológicos. Por isso é importante nós entendermos a diferença entre biótipo e fenótipo. O biótipo é composto pelas características genéticas. Já o fenótipo, além da carga genética que os indivíduos já possuem, há também uma interação com o meio ambiente, com a alimentação e com os hábitos individuais, que vão alterar o fenótipo periodontal dos indivíduos. Algumas formas básicas do fenótipo periodontal, que seriam o tipo A1, fino e festonado, o tipo A2, espesso e festonado, e o tipo B, plano e espesso. A mucosa com aspecto plano apresenta tecido denso e fibrótico, com a faixa queratinizada ampla, as papilas curtas e largas e o contorno gengival plano. O osso subjacente também é plano e espesso, ou seja, a mucosa gengival apresenta as mesmas características anatômicas do osso alveolar. Esse tipo de tecido geralmente também é mais resistente a inflamações e a traumas, como os traumas relacionados à escovação. E os dentes apresentam formatos quadrangulares, com coroas largas e contatos periodontais. Já em tecidos festonados, a gengiva apresenta um tecido mole e delgado, com a faixa queratinizada reduzida e papilas longas e estreitas. O contorno gengival é ondulado ou recortado, com menos tecido queratinizado. A gengiva apresenta as mesmas características do osso alveolar, ou seja, ele também é mais fino e festonado. Indivíduos com esse fenótipo possuem dentes mais triangulares, longos e estreitos. Há também o fenótipo intermediário, que seria espesso e festonado, possuindo inúmeras variações. Ou seja, a classificação do fenótipo periodontal é a relação entre a forma e a espessura dos tecidos periodontais de sustentação e de proteção. Lembrando que só é possível visualizarmos a espessura e o estado de conservação do osso alveolar através de uma tomografia computadorizada. Mas como sabemos que o tecido gengival acompanha o tecido subjacente, entendemos que quando há um dano gengival, há também o mesmo dano no osso alveolar.
Portanto, é importante nós entendermos sobre o fenótipo periodontal e sobre as características fenotípicas e biotípicas de cada indivíduo, e dessa forma conseguir proporcionar um tratamento adequado para a individualidade de cada pessoa.